Bonjour! Vamos começar o nosso passeio. Vamos hoje para Saint-Émilion. Por exemplo, são umas casinhas, mas eles fazem vinho, então é um chateau. Algumas vinícolas vão ter um aspecto de castelo, mas essa daqui, a maioria são casas. Aqui já é... Aqui nós já estamos em Saint-Émilion. Então as uvas são principalmente Merlot aqui. São pequenas propriedades. Nessa região a média são 8 hectares. Na região do Médoc, por exemplo, são 80 hectares em média. Então lá nós encontramos vinícolas com formatos de castelos. Ali a gente vai ver uma que parece um castelo que é muito bonita, mas é um hotel na verdade. Agora, é o Hotel Chateau Grand Bareil. Alguns dias mais as folhas vão cair, aí vão ficar só os galhos. No mês de janeiro eles vão vir e vão podar esses galhos, deixando só 1 ou 2 galhos virado para cada lado, que é de onde vai sair a produção do ano seguinte. Hoje em dia, infelizmente, a grande maioria das vinícolas pertencem a empresas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essas uvas ainda são jovens. Em cada frente tem uma roseira, que é um bioindicador para a saúde das plantas. Se tiver alguma doença, a roseira pega primeiro e assim eles têm como consertar. Olha essa imensidão. Cada garrafa aqui dessa plantação custa em torno de 200 euros. Petrus é uma das mais caras garrafas de vinho que existem. Olha lá. Vamos começar aqui no vinhedo. Introducir un poquito a la apelación primero y después voy a hablar del petit village, que debe ser más interesante. Entonces, hay que saber que Pomerol es una de las más pequeñas apelaciones de Burdeos, de la región de Bordeaux. Tenemos aquí 800 hectáreas de surface. Área, sí. En Petit Village tenemos 10 hectáreas y media por nuestros viñedos. Hay que saber que Pomerol es el lugar a donde se va a crecer mucho Merlot. Muitas uvas Merlot. Sí. Tenemos un Merlot que está muy especial. El Merlot que crece aquí en Pomerol desarrolla muchos flavores, muchos aromas y muchos taninos, estructura, gracias a un suelo que tenemos que está muy particular. Es muy importante saberlo, que el Merlot de Pomerol es único. En Petit Village estamos en altitud, se puede decir así. Estamos aquí a 40 metros sobre el nivel del mar.
No es mucho, pero hace una diferencia. En el plato, en esta área, vamos a tener gravas, cascallos. Y abajo de las gravas vamos a tener arcilla. Pero una arcilla que está muy particular. Está llamada la arcilla azul. Es una arcilla que está capaz de beber el agua y la mantiene, la guarda. Y cuando hace calor, la arcilla va a dar el agua a la viña. Aqui na região é proibido fazer irrigar, né? Justamente porque essa argila ela vai funcionar como uma esponja. Então os meses de chuva que vão de agora de novembro até ano passado foi até junho, mas normalmente até abril a argila ela vai receber essa umidez e vai ficar bem inchada ali. E nos meses de verão, onde é muito seco, junho, julho, as raízes vão ter que buscar nas profundezas essas raízes, a água, né, os minérios, e isso que vai dar uma característica tão especial a essas uvas de Merlot que nós temos aqui em Pomerol. Todos esses aromas de vinhos que a gente sente, cada uva diferente, vem do próprio solo. Nada é artificial, é inserido ou é plantado junto para que busque aquele sabor? Como é? En Francia pensamos que el suelo y las condiciones, la meteo, el clima meteorológicas van a ser muy importantes. Y no añadimos nada de sabor. O que podemos sentir de aromas no vinho que não vem da uva pode ser da barrica. Certo. Nós vamos ver já que a barrica tem uma tostagem e isso vai despertar aromas diferentes no contato com o vinho. Mas não se adiciona nada de outras coisas, é tudo natural da uva e da barrica. Sim. Ou para os obreiros que estão trabalhando no vinhedo. Não se usa agrotóxicos, se usa este produtinho que é pendurado na árvore e ali vamos a intentar favorecer el desarrollo de diferentes insectos o animales que pueden venir alrededor de la propiedad. Entonces estamos planteando flores o árboles o buissons. Arbustos. Este año vamos a plantar árboles ¿cómo se dice? Sur la pointe du triângulo. Na ponta do triângulo, que o solo deles, ele é num formato de triângulo, a gente vai ver depois uma imagem, é bem triangular e a vinícola está bem centrada. Isso também facilita muito o trabalho deles, porque eles não têm que buscar uvas de uma parcela distante. Tudo está em volta do chateau. Gracias. Je rajoute ça. He olvidado. Sí. Tenemos 75% de Merlot, 17% de Cabernet Franc e 8% de Cabernet Sauvignon. Então o Cabernet Sauvignon, por exemplo, o Merlot e o Cabernet Franc, eles vão fazer, por exemplo, digamos que seja dia 15 de setembro que começa a colheita. Eles vão colher do dia 15 até o dia 25, mais ou menos, o Merlot. E lá para o dia 7 de outubro, por exemplo, é quando o Cabernet Sauvignon vai chegar na maturidade. Um exemplo, né? Não é regra. Hemos creado diferentes depósitos de cemento. Se puede ver. Cubas de concreto. Concreto, betão. Concreto? Cimento, concreto. A gente tem na região, a gente tem cubas de carvalho, cubas de inox e cubas de concreto. Hoje em dia tem muitas vinícolas que estão fazendo experiências novas com ânforas ou com grandes barricas ou tonéis. São novas experiências que estão sendo feitas há uns 5, 6 anos atrás, começou, até um pouco mais, uns 10 anos. E aqui eles optaram pelo cimento que dá uma inércia muito boa, né? Não tem uma troca de temperatura do lado interno para o lado externo e também ela facilita mais o espaço, é melhor utilizado e o tratamento também é fácil de limpar, não é tão complicado quanto o carvalho. O carvalho é bonito pela estética, mas não dá gosto para o vinho, porque vai dar talvez o primeiro, o segundo vinho que eles vão fazer lá dentro, mas depois a madeira já bebeu o vinho e tem que ser nas barricas novas que vão dar mais aroma de carvalho para o vinho.
Então aqui eles optaram pelas cubas de concreto, de cimento. As uvas chegam, um sistema que vai limpar, mas sei se vocês sobem pelo elevador. Trazer de volta para cá. Então as uvas vão chegar por ali, vão vir aqui, ela vai virar ali para poder chegar nessa máquina aqui. Aqui passa pela limpeza e a cesta desce lá embaixo novamente para ser completada. Essa máquina aqui, que é a desengaçadeira, ela vai tirar a fruta do cacho. Tem ali, ela deve entrar aquilo ali, Bolinhas assim, né? Aquilo ele fica vibrando e as uvas caem. Los granos van a caer aquí. Y el raspón va a venir aquí. Los enviamos al exterior. Para fazer composto? Compuesto. Y los granos van a ir a la mesa de sorteo, de selección. E essa fermentação vai separar os elementos. O que tiver de líquido fica na parte de baixo e o que tiver de sólido fica na parte de cima. A gente chama isso em francês de chapéu. O chapéu da cuba, que é onde está a estrutura do vinho na parte sólida. E embaixo ainda tem uma coloração que não está tinta extrema como o vinho que a gente vai querer no final. Então, para isso, eles têm que colocar em contato esses dois elementos. Deixa a Marina explicar como que a gente vai fazer isso. L'extraction. Oui. Extracción. Juste expliquer o chapeau, que Oui. ele Vamos a trabajar un poco con nuestros músculos. Hacemos lo que llamamos pillage, punching down. O pijage é como se fosse um pilão que eles vão empurrar essa parte sólida que está em cima para baixo para ela ter um contato com o líquido que está embaixo e assim extrair. Existem 3 métodos principalmente utilizados: o pijage, o delestagem, que é retirar toda a parte líquida, colocando em um outro espaço, a parte sólida cai e depois eles colocam novamente. Isso a gente vai ver na outra vinícola que tem cubas troncônicas, porque vai facilitar essa extração no formato da cuba. E tem o que é mais utilizado, que é o remontagem. Eles colocam um tubo naquelas partes de baixo e bombeiam o vinho novamente por cima. Então, como para fazer o café, você pega a água e coloca no café. Ali a gente vai estar... O remontagem é esse processo de estar jogando o vinho por cima da casca para extrair os taninos. Aqui eles vão empurrar. E tem aquelas cafeteiras também que a gente só empurra, né? Sim. De imersão. É francesa mesmo. É o que eles vão buscar fazer. Porque o problema da remontagem é que às vezes eles colocam o tubo ali, aí o vinho vai encontrar um caminho e vai extrair só nesse caminho. Enquanto esse vai estar colocando tudo em movimento, vai estar misturando esse chapéu, mudando de lugar as uvas. Então, esta maneira de hacer está hecha en Borgonha, esse é o estilo da Borgonha. En Bourgogne, francés. Están ayudando a extraer más colores, pero tenemos taninos que están muy delicados gracias a este método. Tenemos que ser attaché. Eles têm que se prender, tá vendo ali o negócio de segurança? Porque durante esse processo de fermentação tem muito CO2 que libera e isso pode fazer as pessoas desmaiar. Já houve no passado, hoje em dia é mais raro acontecer, mas já houve no passado muitas mortes de pessoas que trabalhavam fazendo vinho porque desmaiou e aí ficou ali, ninguém estava por perto e acabou morrendo. Es importante cambiar el tipo de acidez en su vino, porque en Pomerol hacemos vinos que se guardan años, décadas. Entonces tenemos un buen tipo de ácido para hacer. Generalmente la malolactica en Petit Village está hecha naturalmente, no añadimos a ninguna bacteria. Están nuestras bacterias que van a trabajar. Vamos a ayudarlas con la temperatura, pero ya está. Necesita tiempo para hacerlo. Hacemos la malolactica en barricas y en una sala que está regulada. Climatizada. Chauffée. A temperatura é regulada. Então eles podem aquecer, podem diminuir, mas no caso para malolático eles vão aumentar a temperatura a cerca de 21 graus. C'est long.
É longo, é aquilo que eu estava dizendo, não tem muito controle, pode durar 3 semanas, como 5 semanas, depende de como elas vão reagir, essas bactérias que tem no vinho, para fazer essa transformação da acidez málica em acidez lática. Isso é. Aqui embaixo. Vamos lá ver? Vamos descer. Aqui está fazendo a fermentação Malolática. Temos Isso aqui engenhoca. É por isso que o vinho é caro. Caro não. Tem seu valor, né? Porque a pessoa pensa que é só fazer. Botar ali. Aqui somente os Merlot. utilizamos a madeira como on dit cascade. Clara higienizada, né? Ou algum mini em pó, mas antigamente eram claras de ovos mesmo. Aqui c'est toujours des vrais œufs. Toujours ce liquide, non, oui, oui. Mais liquide déjà prêt. Oui, déjà prêt. Eles compram pronto, mas é a clara de ovo que eles vão colocar uma certa quantidade por cuba. E é como água e vinho, e o óleo. Não se mistura água e óleo, né? E a clara de ovo não vai se misturar com vinho, mas todos os depósitos que estiverem em suspensão no vinho, Vão para ela. eles vão colar nela. E aí ela vai pegando o peso e vai pro fundo da cuba. E aí o vinho que eles vão retirar, ele vai estar límpido, vai estar Que perfeito. maravilha. E o que faziam com as gemas? Boa pergunta. Fizeram o docinho de Bordeaux, o canelê. Vocês já provaram o canelê? Já, gostei. Por isso, Não é nada toda hora extraordinário, mas é de eu digo Bordeaux. sempre que tem gosto de ovo. É. Não é nada extraordinário, mas é de Bordeaux. É típico de Bordeaux. Eu gosto dos menorzinhos, que são mais Que crocantes. fica mais torradinho em É. cima, caramelado. Quando ele é muito cheio, eu acho ele muito fluffy, muito... Isso mesmo. Dá pra sentir bem o gosto de ovo, inclusive. Agora vamos à melhor parte. Vamos provar. Entendeu? Esse aqui é o E você vê também, são os tipos de solos diferentes, então... Ali na esquerda é uma vinícola que foi comprada pelos russos. Eles pagaram 4 vezes a mais o valor. Aí entra aquele negócio que a gente estava falando antes de impostos. Os vizinhos que ficaram bravos, que aumentou o imposto dele. E o vinho custava 29 euros. Aí os russos colocaram uma garrafa meio estranha, parecendo a garrafa do Dreyer, e com uma arte em cada etiqueta, chamando de arte russa. E o vinho passou a 200 euros a garrafa. Ali, ó, começa a rocha de calcário, tá vendo que sobe um pouco? Na parte alta vai ter cerca de 60 centímetros de argila e depois já é a rocha de calcário e as raízes penetram na rocha de calcário. Elas preferem os caminhos onde vai ter uma veia de argila, e aqui, La Gomery, vocês vão provar esse vinho também. E onde tem as melhores vinícolas. Então aqui à direita tem o Cru Forté, ali na frente. À direita mais para lá é o
que nós vamos, o Bocejou Becot, o Chateau Canon, que pertence ao grupo Chanel, e tem o Bocejou de Fora Garros, mas tem o Angelus um pouco mais embaixo do outro lado, o Pavie, o Bel Air, o Chateau Magdalena, Gaffelier, Ozone. Então a grande maioria dos melhores vinhos de Saint-Émilion estão por aqui nessa rocha de calcário. Aqui nós chegamos na cidade de Saint-Émilion. Antigamente haviam 7 igrejas em volta. Com o tempo algumas foram se deteriorando e quebraram, caíram. E aí, como era muita igreja para pouca gente, não restauraram. Chegamos em Saint-Émilion. Lá embaixo tem uma igreja que é cavada nas rochas de calcário. As visitações só são feitas com guias locais. A rocha de calcário, como ela é. Eu vou dar bolas. Segunda degustação do dia e haja vinho. Estamos numa propriedade que pertence à família, é algo familiar, não tem tanto assim. E a gente tem ali uma foto da família, o Michel Becot, que foi quem deu início a todo esse projeto da família, os 2 filhos dele, o Gérard e o Dominique, e a Juliette, que é filha do Gérard. Toute la famille travaille ici, dans la propriété, et la nouvelle génération. Bonjour. Já que eles usam inox, subterrânea, eles têm o concreto nesses da 2 outra formatos e também tem algumas coisas de carvalho que a gente vai ver mais tarde. Então, uma vez que foi feita essa maceração a frio, eles vão começar a fermentação, então eles vão subir a temperatura progressivamente até 28 graus e aí as leveduras vão transformar o açúcar em álcool e vai começar a transformar o suco em vinho. As duas, eles têm os 3 processos que podem ser utilizados aqui, tanto remontagem quanto o pijage e o delestagem, que eu havia comentado das cubas troncônicas, como essa é uma grande vantagem. Eles foram os primeiros a comprar esses tipos de cubas aqui, investir nesses tipos de cubas, justamente porque ela tem essa vantagem da delestagem. Decidir qual vai ser o tipo
de processo que ele vai utilizar, se vai ser a delestagem, a remontagem ou o pijagem. Então, uma vez que eles fizeram esse processo, eles vão retirar o vinho de gota e mandar para as barricas para o envelhecimento. O vinho de prensa vai ser prensado ali e vai ser também enviado para envelhecimento nas barricas de carvalho. São para... Não, eles tostam também para dar aromas para o vinho. Aí tem um tipo de tostagem. Já tem cheiro de vinho. Assim é a montagem de uma barrica de carvalho. Donc ici, on va être dans le vignoble, dans la vigne, dans le calcaire. Nós estamos aqui dentro do terroir da vinha, embaixo, dentro do calcário, né? Essas grutas que foram escavadas para retirar a rocha de calcário. Argile et calcaire. Argila e calcário. Calcaire. L'argile va être juste au niveau du béton. A argila vai até o nível do cimento ali que a gente está vendo. Et le reste, ça va être le calcaire, le rocher. Depois é o calcário, a rocha. Donc ils ont creusé la pierre, le rocher, hein, extrait la pierre pour la pierre de construction. Donc il y a jusqu'à 200 km de galeries souterraines sous Saint-Émilion. Então eles retiraram blocos de pedra aqui para a construção civil e hoje a gente tem 200 quilômetros de galerias subterrâneas embaixo de Saint-Émilion. Eles têm ligações tanto com o cemitério quanto com a igreja. Olha que maravilha. Estão aqui. E lá no fundo é uma adega privada também da família, onde eles vão buscar uma garrafa para a festa de Natal, ou muitas garrafas. Eles não comercializam em leilões essa garrafa? Esses daqui não. Esses daqui é o histórico deles, é a biblioteca do Chateau, é uma maneira de poder saber como era a evolução do vinho deles, as técnicas do passado. Então esses vinhos não são destinados ao consumo. Até nisso eles não privilegiam o dinheiro, o capital. Mas Sur l'occupation, je crois que c'était 80 ou 85% de la production qui devait être rendue aux Allemands, en fait. Eles tinham que dar para os alemães cerca de 80 a 90% da produção. Exatamente. Gente, aqui era como eles faziam para retirar as rochas. Cortava dos lados, depois colocava uma madeira aqui assim, umedecia essa madeira, a madeira expandia com a umidade e aí o bloco se deslocava do fundo. Os egípcios também usaram essa técnica para fazer lá as pirâmides. A gente vê umas gotas de umidade. Ah, eu tô vendo aqui, ó. É, aqui tem. Tá bem úmido. Umas raízes, que lindo. C'est tendu là, on a pris le mauvais côté. Oh mais ça va passer là, ne t'inquiète pas. Agora, com certeza. Vamos à degustação. Que essas parcelas tão bonitas ali. Ali tem um Chateau Ozone, que é um primeiro Grand Cru Classé.
E acabou o nosso passeio, ganhamos brinde, uma tábua linda de queijos, de macarrons ou do que você quiser. Então a gente vai se despedindo aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!